Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Brega e Chique. Antes, aquele pedido muito brega que eu sempre faço para vocês, me deem o seu like, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho. Brega e Chique foi uma novela escrita pelo Cassiano Gabus Mendes em 1987. Foi a segunda maior audiência do horário das 7, perdendo apenas para Locomotivas, do mesmo autor. A história é a mais simples que se possa imaginar. Duas mulheres, uma rica, a Rafaela, personagem da Marília Pêra, e uma pobre, a Rosemary, papel da Glória Menezes. A pobre fica rica e a rica fica pobre. Considerando que o tema da mobilidade social é o assunto número 1 da história da nossa teledramaturgia, é o assunto mais abordado pela nossa teledramaturgia, o pobre que quer ficar rico, rico que não quer ficar pobre, eu acho que é muito provável que Brega e Chique tenha sido a novela que mais descaradamente foi direto ao ponto e do modo mais bem-humorado possível. Aqui de cara eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês. Estamos em 1987. E se tem uma palavra boa para definir o que foi aquela segunda metade de anos 80, culturalmente, socialmente, essa palavra é desbunde. Eram os anos de transição da ditadura para o retorno da democracia. Então havia no ar um clima de euforia. A vida continuava dura, a inflação devorava os salários, a classe média vivia no sufoco, mas havia no inconsciente coletivo uma certeza de que tudo ia dar certo, de que tudo ia mudar para melhor. Então, mesmo quando as pessoas criticavam, eram contra o sistema, se rebelavam, tudo isso se misturava a um estranho transe de euforia. O Brasil, em 87, era um grande programa do Chacrinha. A nossa música, obviamente, reproduziu esse estado de espírito coletivo. Então a gente tinha Legião Urbana e RPM lançando seus primeiros discos em 85, Titãs lançando Cabeça Dinossauro em 86. Aqui em Brega e Chique, o tema de abertura era Pelado, do Ultraje a Rigor, a mais irreverente das bandas de rock brasileiras do período. A letra era extremamente crítica à hipocrisia do país que reprimia qualquer tipo de expressão sexual. Proibido pela censura o decoro e a moral. Liberado, praticado pelo gosto geral. Pelado, todo mundo gosta, todo mundo quer. Pelado, todo mundo fica, todo mundo é. Indecente é você ter que ficar despido de cultura. Daí não tem jeito quando a coisa fica dura. Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral. A barriga pelada é que é a vergonha nacional. Pelado, pelado, com a mão no bolso. Era o que se via na abertura. A riqueza, com mulheres vestidas de modo chique, a pobreza, com mulheres vestidas de modo brega, e a miséria, com um homem pelado, que se afastava de costas, retratando literalmente a letra da música. Tanto que a censura interveio. A certa altura, a TV Globo teve que cobrir o bumbum do homem da abertura com a imagem de uma folhinha. E aí foi a maior polêmica, todo mundo achou um absurdo, tiraram a folhinha. E o cúmulo do deboche foi o pelado da abertura ter saído na capa do disco internacional. Olha aqui, ele de costas na capa e ele de frente na contracapa. Todo assustado, tadinho, com medo de mostrar o pintinho, né? Eu teria invertido, eu teria colocado essa foto na capa e essa na contracapa. Eu me lembro que eu tinha ido para o Carrefour da Vila Maria com os meus pais para eles fazerem a compra do mês. Porque naquela época era assim, a pessoa recebia o salário e voava para o supermercado para fazer a compra do mês, porque na semana seguinte ia ser tudo muito mais caro. E aí tinha acabado de chegar esse disco lá e a criançada estava ali em peso pegando esse disco para comprar. Porque a novela era um grande sucesso com o público infantil. E não tinha ninguém chocado, horrorizado, ai meu Deus, uma bunda. Os pais nem ligavam. Vai, praga, pega logo esse disco que ainda tem que passar no açougue, peste! Porque naquela época não existia isso de pai e mãe tratar bem filho. Ah, meu filho, vamos ouvir boa música para desenvolver suas potencialidades. Imagina, ser criança na época era viver desviando do tamanco que a mãe arremessava na gente. Ninguém problematizava, ah, meu
Deus, meu filho exposto à imagem de uma bunda, como vai ficar a cabecinha dele? Porque naquela época estava todo mundo ocupado em comprar logo o sabão, porque amanhã ia ficar mais caro. Então, 1987 era isso. Um supermercado lotado com um bando de adultos se estapeando pela última caixa de sabão em pó, enquanto um bando de crianças doidas estavam ali quicando feito bolas de borracha com esse disco em mãos. E o que é que Pelado tinha a ver com a história da novela? Bom, a música critica a hipocrisia social e o moralismo, que fecha os olhos à corrupção, que faz com que uns tenham tanto e outros não tenham nada. E a novela mostra um empresário corrupto, o Herbert Alvaray, papel do Jorge Doria, que é marido da Rafaela e amante da Rosemary. Ele tem uma firma de investimentos e aí ele dá um golpe na praça, roubando o dinheiro de muita gente pobre que investiu ali o pouco patrimônio que tinha. Para não ser pego, o Herbert decide fugir do país, porque ele tem 20 milhões de dólares a salvo na Suíça. Contando com a ajuda do fiel assessor Montenegro, papel do Marco Nanini, o Herbert forja a própria morte, se manda do país e deixa de herança para a esposa rica 50 mil dólares, que não é nada, e para a amante pobre ele deixa 1 milhão de dólares. Então a Rosemary, a brega, vira madame e a Rafaela, a chique, vai se mudar para a Vila Custódio, onde a Rosemary morava. E ela vai ter que se virar como marmiteira para sobreviver e sustentar a família de vagabundos. Só que a Rafaela sabe que o Herbert cometeu um desfalque e ela quer saber onde é que está o dinheiro. Daí ela tenta seduzir o Montenegro, que é tarado pelas pernas dela. Só que o Montenegro tem que resistir, porque ele é o único que sabe que o Herbert não só não morreu, como é ele, Herbert, que está com o dinheiro. O Herbert, então, volta para o país com outra identidade, Cláudio Serra, depois de fazer uma cirurgia plástica bizarra, na qual o Jorge Doria vira Raul Cortez. Jorge Doria, Raul Cortez. É meio como Chai Suede virando Reinaldo Gianecchini em A Lei do Amor. É outra altura, outra voz, outra dicção, outra ossatura. Mas a gente estava em 1987. A loucura está permitida, o delírio está autorizado. Tudo bem, Jorge Doria virar Raul Cortez. A ideia era brincar, e o público comprou a brincadeira sem jamais questionar. O Herbert, agora na pele de Cláudio Serra, quer reconquistar as mulheres que ele deixou para trás. A Alfa 1, que é a Rafaela, a Alfa 2, que é a Rosemary, e a Alfa 3, que é a Zilda, papel da Nívia Maria, que era a melhor amiga da Rafaela. Olha que sacanagem boa. Só que ele nunca pode de fato ficar com nenhuma delas porque ele tem medo de ser identificado por uma pinta que ele tem no ombro. Olha que loucura, Jorge Doria vira Raul Cortez e não tira a pinta. Mas enfim, rola ali todo um jogo de sedução que nunca se consuma e as mulheres ficam falando mal do Herbert para o Cláudio Serra, que é o próprio Herbert, o que gera várias situações engraçadas. Lá pelas tantas, a Rosemary perde tudo, porque o Cláudio Serra se torna o administrador dos seus bens e ele investe tudo errado. E a Rafaela descobre que o Herbert está vivo, que ele é o Cláudio Serra e está com o dinheiro do desfalque. A Rafaela descobre isso ao dar uma prensa no Montenegro. E aí ela finalmente compreende por que é que o Montenegro sempre resistiu às tentativas dela de seduzi-lo. A Rafaela então põe o Herbert contra a parede. Ou você passa o dinheiro para o meu nome ou eu denuncio você à polícia. É então que o Herbert tem um pesadelo no qual ele se depara com a sua identidade anterior. Então ficam os dois atores em cena, o Jorge Doria e o Raul Cortez, um diante do outro. Uma coisa meio Bergman, meio Cronenberg. E aí o Herbert tem uma síncope e morre. Como Montenegro tem uma procuração que dá acesso aos 20 milhões de dólares, ele e a Rafaela decidem dividir o valor por 5. Então fica uma parte para o Montenegro, outra parte para a Rafaela, outra para a Rosemary, outra para a Zilda e outra para instituições de caridade, já que essa fortuna é fruto de dinheiro roubado dos pobres. Opa!
Mas se é assim, eles não deveriam doar o valor total para os pobres? Para de problematizar, é novela das 7, em 87, olha só que legal, todo mundo terminou rico na novela, ê! Quer lacrar? Espera mais 3 décadas. Aliás, vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando a Maria Adelaide Amaral e eu estávamos estudando a obra do Cassiano para escolher qual novela a gente ia fazer remake, a gente acabou optando por Tititi, vocês sabem, mas Brega e Chique também nos pareceu uma excelente opção. Porque esse tema da mobilidade social é a própria história do nosso país, né? É o que nos define como nação. O pobre que quer ser rico, o rico que não quer ser pobre, os privilégios de quem tem, as injustiças sofridas por quem não tem. Esse tema nunca vai envelhecer, não no Brasil. E vou dizer, viu, Adelaide e eu saberíamos fazer esse remake muito bem. Mas agora a gente não tá mais na Globo, então se o remake sair, não será feito por nós. Então, gente, por que Brega e Chique foi esse fenômeno? Porque foi a história certa, com a abordagem certa, no momento certo. A pobre que fica rica, a rica que fica pobre, mas vai de casaco de Vison na feira, despudor, risada, provocação, homem pelado na abertura, homem pelado na capa do disco, despudor, esperança, euforia, redemocratização, titãs, ultraje, legião. Assim eram os dias em 1987. Vamos pro disco agora? Olha aqui, a trilha nacional vendeu 242 mil cópias, gente. Sucesso. Aqui nós temos a Rosemary, né, toda esfarrapada, toda pobre, com uma sacola de papel toda amassada, e a Rafaela, finíssima, no casamento da filha no primeiro capítulo. O produtor musical do álbum, o João Augusto, ele contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim, por Guilherme Bryan, que ele ficou muito satisfeito com a diversidade musical que ele conseguiu aqui nessa seleção, que vai do rock ao tema instrumental do Léo Gandelman, o grande saxofonista Léo Gandelman, que está aqui com a música mais elegante da seleção, A Ilha, naturalmente tema da Rafaele do Montenegro. Mas o forte dessa seleção, sem dúvida, é o rock. Além do ultraje, a gente tem aqui o Lobão, que foi preso em 87 por porte de drogas, e ele gravou o álbum Vida Bandida entre um habeas corpus e outro. E gravou o clipe da música Blá 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 Eu Te Amo dentro do presídio, um clipe que foi exibido pelo Fantástico. Esse rock sensacional já havia sido gravado pelo Hanoi Hanoi no ano anterior. Ela adora me fazer de otário para, entre amigas, ter o que falar. Sua vida burguesa é um romance, um roteiro de intrigas para Fellini filmar. Cercada de drogas, de amigos inúteis, ninguém pensaria que ela quer namorar. Pois essa música, carregada de transgressão no texto e no subtexto, foi tema, vejam só, da Zilda, a perua fura-olho, a sonsa e fútil Zilda que roubou o marido da amiga rica. Um rock do Lobão, com clipe gravado na cadeia, tema de Nívia Maria. 1987, vocês estão começando a entender? Temos ainda Rita Lee e Roberto de Carvalho com Pega Rapaz, rock charmoso que fez muito sucesso na época. Era o tema da Rosemary com o Baltazar, papel do Denis Carvalho, que era um mecânico bronco, rude, apaixonado por ela, e ela, claro, desprezava. Homem grosso, imagina, agora eu sou fina. Mas é claro que no final eles ficam juntos. Tem Raul Seixas, o pai do rock brasileiro, que na época já estava bastante doente. Aqui ele aparece com o seu último grande sucesso, Cowboy Fora da Lei. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu me lembro que eu até peguei essa música para ser tema da novela Lei do Amor, tema do Hércules Leitão, que tinha essa questão, a mãe queria que ele fosse prefeito, ele não queria. Eu acho que ele não queria, não lembro mais. Cowboy Fora da Lei aqui era o tema do Bruno, papel do Cássio Gabus Mendes, que fez grande sucesso na época. O Bruno era sobrinho do Baltazar
Era um rapaz, vamos dizer, com funcionamento intelectual limítrofe. Tanto que Baltazar sempre se referia ao sobrinho como Anta. O Bruno se envolve em uma encrenca. Ele é apaixonado pela Vânia, papel da Paula Lavigne, que é a filha da Rosemary. Mas a Vânia, imagina, não quer nem saber do Bruno. Ela namora o galanzinho cafajeste Ted, papel do Tarcísio Filho, que é filho da Rafaela. A Vânia fica grávida do Ted e aí o Ted diz, não tenho como assumir esse BO não. Você vai lá, fica com o Bruno e aí você diz que o filho é dele. Aí a Vânia vai para a oficina do Baltazar e diz para o Bruno que está com sede e quer um copo d'água. Eles sobem para o mezanino e aí, creu. E é claro que depois disso o Bruno é malhado feito Judas, porque todo mundo pensa que ele é o pai do filho da Vânia. Quando tudo se resolve depois e a armação é desmascarada, o Bruno fica com fama no bairro de ser uma cama boa. E aí todas as garotas do bairro passam a ir para a oficina para pedir um copo d'água para o Bruno. É a senha para ele levá-las para o mezanino e creu. Hoje essa história pode até parecer uma bobagem, mas vocês não têm ideia do que foi isso em 1987. Até 85, 86, sexo era um grande tabu, principalmente em novelas das 6 e das 7. Se o personagem era jovem e solteiro, era preciso evitar ao máximo qualquer sugestão de que ele tivesse uma vida sexual ativa. Mas em 87 a censura estava finalmente começando a afrouxar. Na novela anterior, Hipertensão, a gente viu a Cláudia Abreu engravidando do Taumaturgo Ferreira. E aqui a gente teve não só a Vânia engravidando do Ted, como o Bruno, o bobalhão do Bruno, transando com todas as meninas do bairro. Isso era de uma transgressão que é difícil de explicar para quem não viveu aquela época. Vou dar um outro exemplo dentro da mesma questão. Por que o Brasil enlouqueceu com a Maria de Fátima de Vale Tudo? Porque foi a primeira vez que nós vimos na nossa teledramaturgia, de um modo tão gráfico, tão explícito, uma mulher se casar com um homem e ter outro como amante. Dar para um durante o dia e para outro à noite. Hoje, a Maria de Fátima seria uma vilã de Malhação, porque depois de Vale Tudo, essa história foi tão recontada que ficou até gasta. Mas em 88, aquilo foi uma loucura. Por isso a Maria de Fátima nos marcou tanto, porque aquilo era novo. Voltando para Brega e Chique, a Vânia e o Ted, esse casal de pilantrinhas, ganhou como tema uma música muito romântica, sem peso e sem medida, versão de Cláudio Rabelo para Ayúdame a ser tuyo, hit do cantor pop mexicano Pedro Fernandes. Essa música foi gravada pelo Fábio Júnior e fez sucesso. Temos aqui também Evandro Mesquita, então iniciando carreira solo, após deixar a Blitz no ano anterior. Aqui ele canta Sinto Saudade, que foi o tema da Mercedes, papel da Patrícia Travassos, que era na época esposa do Evandro Mesquita. A Mercedes é a melhor amiga da Rosemary, ela é professora de português e aí ela vai dar aula para o Bruno, que é analfabeto. E aí ela se apaixona por ele, se insinua para ele. Só que o Bruno não entende, claro, porque para ele a Mercedes é a afessora. Ele transa com a mulherada, mas a Mercedes, que gosta dele, para ele é sagrada. O que rende um monte de situações engraçadas, tudo politicamente incorreto ao extremo. 87. Seguimos com rock. Lulu Santos canta aqui um grande sucesso, Um pro Outro. Tanta certeza no olhar, tanta pressa de chegar a nenhum lugar, só para ter a sensação de que a vida passa assim como um tufão. Era o tema da Ana Cláudia, papel da Patrícia Pilar, que causou sensação na época ao aparecer com o cabelo curtinho. Ana Cláudia era filha da Rafaela, que era abandonada no altar no começo da novela pelo noivo João Antônio, papel do Jaime Periar. E aí ela quer matar o João Antônio, porque ela é uma garota impulsiva, explosiva, ela não supera o abandono, mas tudo isso é tratado como comédia, ok? O João Antônio a abandonou porque ele ama a Silvana, papel da Cássia Kiss, que é a secretária do Montenegro, uma mulher independente que nem gosta do João Antônio tanto assim. Daí, quando o João Antônio vai finalmente se casar com a Silvana, a Ana Cláudia sequestra ele, acaba com o casamento dele para se vingar.
Ele não apareceu no altar para se casar com a Ana Cláudia, agora também não aparece para se casar com a Silvana. Foi uma sequência que fez muito sucesso na época. O tema do João Antônio é a balada Coração de Jovem, gravada por outro precursor do rock brasileiro, o Erasmo Carlos. E o tema da Silvana é Até o Fim, canção charmosa de Vinícius Cantuária que a Verônica Sabino gravou para a novela. A Silvana é irmã do Luiz Paulo, papel do Marcos Paulo, que foi o motorista da Ana Cláudia no dia do casamento dela e que cuidou dela quando ela foi abandonada no altar. O Luiz Paulo se apaixona pela Ana Cláudia e aí ele tem que esconder que é irmão da Silvana. Afinal, foi por causa da Silvana que o João Antônio a abandonou. Aí, olha só o que acontece. Quando o Luiz Paulo finalmente conquista a Ana Cláudia e os dois vão se casar, o João Antônio sequestra ela no dia do casamento, para se vingar por ela tê-lo sequestrado no dia do casamento dele com a Silvana. E tudo isso era para ser engraçado, tá, gente? E era. O tema do Luiz Paulo é Lágrima de Amor, belo rock balada de Beto Guedes. Nossa, mas tem pouco rock esse disco, não tem mais nenhum? Tem mais um, Caleidoscópio, de Herbert Viana, aqui numa gravação muito cool feita pela Dulce Quental. Era o tema da Tamires, papel da Cristina Mullins. Ela era a filha mais velha da Rafaela e ela vivia uma crise no casamento com o Maurício, papel do Tato Gabos, porque ele era um cafajeste e não gostava nada quando a família da esposa ficava pobre. Temos por fim Caetano Veloso em duas faixas. Preciso Aprender a Só Ser, belíssima canção de Gilberto Gil sobre a dor inerente ao ato de existir e que foi na novela tema da Rafaela, e É Tão Bom, canção de Luiz Caldas sobre a felicidade existente na simplicidade, que foi tema da Rosemary, e o Caetano gravou essa música num dueto com o Luiz Caldas. O título dessa música, É Tão Bom, é perfeito para definir esse disco. Bora pro disco internacional com essa capa sensacional aqui que eu já mostrei? 437 mil cópias. O curioso é que esse disco foi lançado não pela Som Livre, mas pela Globo Discos, que foi um selo da Som Livre existente entre 87 e 88. Qual a razão para esse selo ter existido? Não sei. O grande tema aqui, indiscutivelmente, é I Want Your Sex, pop dançante muito vigoroso do George Michael, no qual o eu lírico tenta convencer a pessoa amada a fazer sexo com ele, porque sexo é bom. Essa música tocava como tema geral, mas foi muito associada ao Bruno, que não precisava convencer ninguém a fazer sexo com ele, as meninas vinham até ele de livre vontade. É o grande tema internacional da novela, que tem tudo a ver com essa capa, né? Chegar nesse pelado aqui e dizer, e aí, hoje tem? Ao contrário do disco nacional, o forte aqui é o pop romântico, tem muitos sucessos aqui. Into Deep, da banda Gênesis, tema da Rafaela, Let's Wait a While, da Janet Jackson, tema da Tamires, Somewhere Out There, música gravada por James Ingram e Linda Ronstadt para a trilha do filme Fievel, um conto americano. É uma música linda, bem doce, bem de princesa de contos de fada, que aqui na novela foi tema da Rosemary apaixonada pelo Luiz Paulo, que se tornou o administrador dos seus bens. Como o Luiz Paulo não fica com a Rosemary, porque ele ama a Ana Cláudia, a Rosemary o destitui e contrata o Cláudio Serra para ser o seu administrador, e é aí que ela perde tudo. Isso que dá se apaixonar. Music foi um sucesso de 1982 do cantor tunisiano F.R. David. E por que essa música de 5 anos atrás estava aqui nesse disco? Porque o cantor Marquinhos Moura estava fazendo muito sucesso na época com uma versão nacional de Music, Meu Mel. Fica comigo, meu mel. Aqui, Music era o tema da Zilda, que se envolve com um garotão, o verdureiro Pedro, papel do Paulo César Grande. Só que o Pedro gostava mesmo era da Tamires, que não conseguia esquecer o ex-marido Maurício, que a essa altura já estava namorando a Silvana, que sempre foi uma mulher independente, dona de si, e aí ela cai fulminada de amor pelo Maurício. E o tema dessa louca paixão é a desbragada canção What Do We Mean to Each Other,
de Sérgio Mendes, com vocal de Joe Pizzullo e Nina. Só que no fim, o Maurício não quer casar com a Silvana. Ele pensa, vou trocar uma vida chata por outra vida chata? E aí ele volta com a Tamires. E a Silvana, destruída, aceita de volta o João Antônio. Sem amor, mas o João Antônio sabe que ela continua sofrendo por outro e topa mesmo assim. Isso, aliás, é uma marca da obra do Cassiano. Não é todo mundo que termina feliz na ciranda amorosa. É como se a felicidade fosse distribuída de modo meio aleatório. Alguns se dão bem, outros não. E não tem nada a ver com merecimento, porque tem gente boa que se dá mal, tem gente ruim que se dá bem. É meio como na vida mesmo. E vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que o Cassiano foi o único autor da nossa teledramaturgia a desvincular conscientemente felicidade amorosa de merecimento. Porque é o que a gente sempre vê em novela, né? Quem é bom vai se dar bem porque merece ser feliz. Quem é mal vai se dar mal porque não merece ser feliz. As novelas do Cassiano não eram assim. O Cassiano era um crítico do sentimentalismo. E isso fazia com que, de um modo bem desconcertante, as novelas dele se parecessem com a vida. Sobretudo na ausência de sentido que muitas vezes a vida da gente tem. Grande Cassiano! Outros temas românticos são Glad to Know, com Malcolm Roberts, cantor inglês que se apresentava muito no Brasil naquela época, no Bolinha, no Chacrinha. Everything I Own, composta por David Gates em 1972 para o seu conjunto Brad, aqui numa gravação reggae feita pelo Boy George. Esse é o Boy George, para quem não conhece. Era o tema romântico do Luiz Paulo com Ana Cláudia, mas acabou servindo como tema para outros casais ali, foi meio que um tema romântico geral. E No Promises, o maior sucesso no Brasil da banda australiana de New Wave Icehouse. E o rock? Cadê o rock? Tem um aqui, Is This Love? Sucessão da banda britânica de glam metal e hard rock Whitesnake. Era o tema da Mercedes com o Bruno. Sim, no final a professora leva o aluno para beber água e os dois terminam juntos e felizes, com a Mercedes tendo que explicar para o Bruno por que ele não podia mais levar as outras garotas para beber água. E o Bruno custando a entender, mas por que não? Não estou entendendo. Desconstruído, Bruno, né, gente? Temos por fim o pop dançante de Simply Red com Infidelity, que com esse título podia ter sido o tema do Maurício. Lisa Lisa and the Cool Jam com a fofa Head to Toe. E o cantor cabeludo, galã lindo Robbie Neville com a sensual C'est la Vie. E você, gostava da novela? Teve os discos? E o ano de 1987? Você viveu intensamente? Se não viveu, gostaria de ter vivido? A vida antes era melhor ou pior, em sua opinião? Tem uns comédias lá no meu Instagram que ficam pedindo para eu refazer aqui a capa de Brega e Chique Internacional. O povo adora uma baixaria. Se eu fizer 100 mil seguidores no Instagram até o último dia de 2024, eu faço essa capa de Brega e Chique Internacional para vocês. Combinado? Beijão!